Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus prezados irmãos, vamos pensar um pouquinho nas passagens que nós escutamos nesta liturgia, nesta Santa Missa. Primeira carta de São Paulo aos Coríntios, ou São Paulo aos Coríntios, capítulo 13, nos fala do elogio da caridade. Não é preciso lembrar que a caridade é a rainha das virtudes e que, portanto, é a virtude mais importante de toda a espiritualidade, de todo o cristianismo. Depois o Evangelho de São Lucas, nós vemos Jesus que pela terceira vez, ele diz que vai ser morto, que vai ser ultrajado, que vai ser perseguido, mas que ao terceiro dia ressuscitará. E depois nós vemos Jesus que se dirige a Jerusalém e entrando em Jericó, ele faz a cura daquele cego, o cego de Jericó. Na primeira passagem, São Paulo aos Coríntios, nós entendemos bem, São Paulo dizendo, ele é tão claro, ele diz que mesmo se nós tivéssemos uma fé tão grande, diz a carta de São Paulo, se nós tivéssemos toda a fé, a ponto de transportarmos montanhas. Faço um parênteses aqui, se nós muitas vezes não conseguimos nem tirar as pequenas pedras, os pequenos obstáculos da nossa vida, as desilusões cotidianas, as dificuldades que possuímos diárias, quanto mais montanhas. Mas diz São Paulo, se nós tivéssemos uma fé tão grande, capaz de transportar estas montanhas, e se nós soubéssemos, tivéssemos toda a ciência, toda a sabedoria dos homens, falássemos as línguas dos homens e dos anjos, e ainda, se nós tivéssemos a capacidade de entregar o nosso corpo para ser entregue às chamas, no martírio, mas se nós não tivéssemos a caridade, nós de nada valeríamos, não valeríamos nada. Isso aí diz muito bem o que é a caridade. Quanto vale essa virtude? A caridade é um dom que Deus nos deu no dia do nosso batismo, junto com a fé e com a esperança. Mas sobretudo a caridade que ela olha a Deus para amá-lo sobre todas as coisas, nos dá essa capacidade de amar a Deus. E nos dá também a capacidade de amarmos o nosso próximo por causa de Deus. Nosso Senhor fala que no final das contas nós seremos julgados na medida que nós tivermos amado o nosso próximo. Tudo isso que fizestes a um desses meus irmãos mais pequeninos, é a mim que o fizestes. Isso significa que nós temos que ver Jesus no próximo, mesmo que ele não seja lá tão bom. Mesmo naquelas pessoas que não são tão boas, nós devemos praticar a caridade. Jesus diz numa passagem, se vós fazeis o bem, cumprimentais só aqueles que vos cumprimentam, só os vossos irmãos, que recompensa tereis? Então a caridade nós temos que fazer para com todos, as pessoas que nós gostamos e as pessoas que nós não gostamos. Por isso é impensável no coração de um cristão que nós continuemos conservando o ódio, a raiva para com os nossos inimigos. Porque na medida que nós medimos os outros, nós também seremos medidos. Então a caridade, muito importante. Pensemos nisso. No Evangelho de hoje, nosso Senhor, depois de predizer pela terceira vez a sua morte, e os discípulos, diz o Evangelho, não entenderam esse enigma, não entenderam nada do que Jesus disse, porque eles tinham uma concepção errada de Jesus. Eles achavam que Jesus seria um libertador político, um libertador político da época, que talvez os libertaria e seria o Messias, o rei libertador, também das escravidões que havia na época, no caso os romanos que estavam ali e que dominavam aquela região, dominavam o mundo inteiro. Mas Jesus não foi essa espécie de Messias. Jesus foi um outro Messias.
A preocupação de Jesus não era libertar aquele povo dos romanos, mas a preocupação de Jesus era, sobretudo, libertá-los de todas as cadeias para serem cristãos, para serem pessoas livres, na liberdade dos filhos de Deus, principalmente do pecado. Para que cadeia maior, para que amarra maior do que o pecado? O pecado acorrenta a pessoa. Quando nós vemos e escutamos quantas pessoas se entregam aos pecados nesses dias, em nome de um divertimento, em nome de um lazer, e se esquecem que, se entregando a isso, estão cada vez mais perdendo a sua liberdade, fazendo mau uso da sua liberdade, caem na libertinagem e assim se tornam escravas do pecado, escravas do mal. E é interessante, depois de Jesus falar isso, ele entra em Jericó, e ao entrar em Jericó ele se depara com uma cena que nos diz que é o centro do Evangelho de hoje e da Santa Missa, a cura do cego de Jericó. Havia lá naquela cidade um homem que era cego e ao mesmo tempo estava pedindo esmolas. Por não poder trabalhar, certamente vivia daquele modo. E já cansado, sentado à beira do caminho, escuta aquela multidão passando e ele, curioso, pergunta: o que está acontecendo? Pois ele não via, mas ele não via, mas ele ouvia. E alguém dissera para ele: é Jesus de Nazaré que está passando. Quando ele escuta que é Jesus, aquele homem dá um salto e ele se lembra, em fração de segundos, que Jesus, de fato, tinha feito muitos milagres. E que aquele homem era diferente. Aquele homem, de fato, poderia ser o Messias, poderia ser o Salvador. Não só poderia, mas ele acreditava que era. Senão ele não teria feito aquele pedido, aquela súplica que fez. Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Não chamaria Jesus, filho de Davi, quem não acreditasse que de fato o Messias, conforme dizia as Escrituras, teria sua descendência, sua ascendência da casa, da estirpe do rei Davi. E ele, gritando, as pessoas que iam à frente diziam: não grita, fica quieto, deixa Jesus passar. Certamente com interesse, porque as pessoas que iam na frente, certamente também tinham os seus pedidos, as suas súplicas a Jesus. E ele gritava mais alto ainda: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Até que Jesus escutou o pedido, a súplica daquele cego. Parou e mandou que trouxessem até ele aquele homem. Interessante o que Jesus faz. Levam-no até Jesus e Jesus diz assim: o que queres que eu te faça? É exatamente isso que Nosso Senhor faz, essa pergunta que Nosso Senhor faz quando nós rezamos. Quando nós vamos até Jesus, mas para ir até Jesus, nós primeiro precisamos fazer como aquele cego. A primeira coisa que ele fez foi justamente sair da sua vida, ter confiança, ter esperança que Jesus poderia mudar a sua história. Quantos cristãos pensam que a sua vida não tem mais jeito? Pensam que a sua rotina, a sua família, os seus problemas, as suas dificuldades não tem mais solução. Acham que Deus não pode resolver essa dificuldade. Então desanimam. Então sentam à beira do caminho da sua vida. Estão ali desesperançados. Titubeiam na sua fé. Fraquejam na sua confiança. Perdem a esperança em Deus. Não fazem como aquele cego. Não conosco assim. Nós devemos pular do nosso lugar, da nossa vida. Devemos ter atitude, é isso que Deus espera de nós. Devemos nos levantar da nossa existência, medíocre talvez, sem esperança, e dizermos a Jesus: Jesus, filho de Davi. Ou seja, Jesus, eu acredito que o Senhor é Deus, que o Senhor pode tudo. Tende piedade de mim. Na nossa oração, nós devemos fazer isso. Devemos gritar a Deus.
Todas as vezes que nós rezamos, se a nossa oração se transforma nesse grito a Deus, Deus imediatamente fala conosco: o que queres que eu te faça? Ah, Padre, mas eu tenho rezado tanto e nada tem mudado na minha vida, na minha família, nas pessoas com quem eu convivo. Parece que Deus não me ouve. Quantas vezes ainda existe tantas pessoas que dizem: fica quieto, não reza não. Não adianta rezar. Ou então o peso da nossa vida e o desânimo dizem para nós também: não adianta suplicar a Deus. Vamos fazer como o cego, vamos ter persistência na nossa oração. Se ele não persistisse, se ele ficasse com respeito humano e se calasse, Jesus teria passado e não teria feito a graça, não teria dado a cura para aquele cego. E Jesus, diz Santo Agostinho, ele passa e não volta. Vamos aproveitar das graças que nosso Senhor nos dá. Semana que vem já vai começar, próxima quarta-feira e domingo, precisamente, a Quaresma. Vamos pedir a Jesus nesse tempo quaresmal, nesse grande retiro da igreja, vamos pedir a Jesus que tenha piedade de nós, que se compadeça de nós. E com certeza, se nós rezarmos com fé, se nós tivermos confiança nele, e se a nossa oração for persistente, nós receberemos a graça de Deus. E nosso Senhor vai devolver a vista a nós. Então essa semana, vamos fazer como esse ceguinho, que o Evangelho não fala o nome, porque pode ser cada um de nós. Sim, pode ser eu e pode ser você. Quantas vezes nós achamos que enxergamos, e na verdade somos cegos, sentados à beira do caminho. E vamos dizer a Jesus: Domine, ut videam, Senhor, fazei que eu veja. E nosso Senhor vai nos devolver a vista, vai nos dar a luz, para nós conseguirmos encontrar o caminho que conduz ao Pai. Amém.